Deixa eu ver quem mais entrou na sala aqui. Victor Hugo Laras. Bom dia, Victor Hugo. Pessoal, então vamos lá, vamos começar nossa aula. Hoje eu vou fazer a correção da lista anterior, tá? Sobre tags. E também vou terminar de passar o conteúdo para a identificação do equipamento. Apesar que a gente já está trabalhando com o equipamento identificação completa já em SCR, né? Vou terminar de passar como que a gente identifica o equipamento para vocês. E vou explicar aquele último exercício que tem. Na verdade, acabei nem postando, né, no Moodle. Mas eu vou mostrar aqui na aula para vocês a última lista que você já conhece, tá? Mas só comentar em cima dela. Ok? Então vamos lá, deixa eu cortar aqui a minha imagem. Ok. Telas infinitas e ao além. Maravilha. Deixa eu abrir aqui o exercício de vocês. Vamos ver se ele vai abrir. Abre, filhote. Eu não sei por que ele pensa para abrir, né? Eu tinha que só receber ordens. Esse negócio de inteligência artificial vai ser um problema no futuro. Sketchbook. Não é compatível. E aí, o que eu faço então? PDF? Abrir com downboard. Beleza, pessoal. Então, aqui já está a segunda lista de vocês, tá? Essa parte aqui vai ser a segunda lista de vocês, a lista de hoje. Porque hoje eu vou explicar a questão de como que faz a identificação desses equipamentos, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa última lista do bimestre, tá? Teve uma aluna que deu uma lida lá na apostila e tentou fazer. Teve coisa que fez errado, mas pelo menos tentou fazer. Tá? E aqui é o exercício que eu passei para vocês, né? Da última aula. Eu vou fazer correção para vocês, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, eu não sei, eu acho que eu não vou colocar tabela não. Eu vou colocar direto aqui. Então, pessoal, o W você lê no primeiro grupo de letras, tá? Então aqui vai ser força. E o T vai ser transmissor, tá? Então vai ficar transmissor de força. Transmissor de força, ou se não de peso também, tá? Serve para as duas. Pode ser peso também. Se alguém colocou peso, não está errado. Transmissor de peso. Tá? Teve alguns alunos, não nesse exercício exatamente, mas teve alunos que colocaram assim, ó. Colocou força, vírgula, transmissor.
tá? Então não é assim que se escreve, tá? Você tem que escrever transmissor de força. Ou se não colocou força e depois colocou a outra vírgula temperatura, tá? A letra T na segunda posição não se lê como variável, tá? Então aqui temperatura não seria. Você tem que ler no segundo grupo de letras, tá? A maioria das letras, a partir do segundo, já lê no segundo grupo de letras, tá? O FIC, o F vai ser vazão, o I e o C você vai ler no segundo grupo. Então o I vai ser indicador e o C controlador. Então vai ficar controlador, indicador de vazão. Controlador, indicador de vazão, tá? O T é a temperatura e o I indicador. Então fica indicador de temperatura. Tá? O pitch, P vai ser pressão, I vai ser indicador e T vai ser transmissor. Então fica transmissor, indicador. Vou abreviar o indicador, tá? De pressão. Ok? O L na primeira posição é nível, tá? Você lê na tabela nível. E o R você vai ler como registrador, porque vai entrar no segundo grupo de letras. Então fica registrador de nível. Ok? Ainda não postei lá no Moodle, pessoal, mas para a aula de hoje eu vou postar depois, tá? O lugar certinho para deixar o exercício e tudo mais, tá? Pessoal, até agora tá tranquilo? O Vitor Hugo, cara, é que assim, o Vitor Hugo tentou fazer também. Não sei, cara, eu acho que você não tinha mandado ainda no dia que eu olhei, então. O pessoal que eu olhei, eu acho que só uma aluna tentou fazer, tá? Mas se você tentou fazer, daí eu lanço também, não tem problema. Tudo bem, ok. Obrigado, Maria Vitória, por avisar. Isso, é dessa lista agora, Vitor. Eu acho que no dia que eu corrigi, você não tinha mandado ainda, tá? Por isso que eu falei que teve uma aluna somente que tentou fazer. Teve bastante coisa que acertou, mas teve algumas que errou, mas faz parte. Todo mundo acontece isso. Beleza? Ai, ai. Então, beleza, vamos lá. Pessoal, eu acho que agora essa letra F aqui e a letra G também, né? Eu acho que acaba dando uma confusão em vocês, né?
por causa desse L, né? Tem gente que acha que é lâmpada piloto. Para ser lâmpada piloto, pessoal, teria que ser, por exemplo, nesse caso, né, TSL, teria que ser TL. E aí lâmpada piloto de temperatura. Aí você identifica com aqui H ou L no final para ser alto ou baixo, tá? Mas não é lâmpada piloto nesse caso. O L vem ser tá indicando que é uma condição, tá? O L aqui está indicando uma condição. Então, no caso aqui, ó, o T vai ser temperatura, esse S vai ser chave, não vai ser velocidade, tá? Não é variável, vai ler como chave. E o L vai ser baixo, então fica chave de temperatura baixa. Ou seja, essa chave ela só vai acionar quando a temperatura estiver baixa, tá? Chave de temperatura baixa. O PSLL, quando você usa 2L, é para indicar que nesse exemplo aqui, o P vem ser a pressão, S é chave também, 2L é baixo, tá? Então significa que é a mais baixa pressão que possível nesse caso. Então, chave de pressão baixíssima, tá? Baixíssima. Ou você pode também, em vez de escrever baixíssima, você pode escrever muito baixa. Ou muito baixo, né? Ok? Baixíssima ou muito baixa ou baixo, tá certo também. Tá? Esse daqui dá um nó na cabeça, pessoal. TT, primeiro T é temperatura, o segundo é transmissor, tá? Então fica transmissor de temperatura. Tá? O PIC, P é pressão e indicador, C controlador. Então fica controlador. Indicador eu vou abreviar, de pressão. FR, F vem ser vazão, R registrador. Então fica registrador de vazão. O L é nível, T é transmissor, tá? Transmissor de nível. Vou abreviar o transmissor também. Transmissor de nível. Okay. O F é vazão, S é chave, 2H é alto, tá? Você vai ler lá na modificadora o H. A última opção. Então fica chave de vazão altíssima ou muito alto. Vou escrever muito alto agora. Chave de vazão muito alta. LSH. O L é nível. O S é chave. O H é alto. Então fica chave de nível alto. Tá? E agora a última opção. FY, tá?
O F é vazão, o Y pode ser conversor, pode ser relé, tá? Tem mais de uma opção. Se você escrever relé de vazão não está errado, tá? Eu vou escrever conversor. Então, no caso, relé ou conversor, vai depender quando na hora da instalação do equipamento, na hora que você vê o equipamento, tá? Então, o FY é bem, ele é bem, como fala, uma palavrinha que pode significar várias coisas aí, em relação ao equipamento, conversor de vazão, tá? Então, é só, ok? Alguma dúvida, pessoal? Ok, Esther. Não? Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui a apostila. Beleza. Então, pessoal, na última aula a gente viu como que faz a identificação do equipamento, tá? A gente viu essa parte da letra, né? Como que ali a gente lê a variável, a função. A gente viu a parte de identificação funcional. Também viu uma parte de identificação da malha, que se refere qual que é a área de atividade, qual malha de controle pertence. Se tem mais de um equipamento na mesma malha, aí você tem que fazer a utilização de sufixo, tá? Aqui embaixo ele tem alguns exemplos disso. Olha lá. Ele mostra alguns equipamentos identificados, né? Aqui no caso aqui dentro, pessoal, tem um transmissor transmissor não. Tem um sensor de temperatura, tá? Talvez, só sensor mesmo. Pelo tag, o tag eles colaram na parede. Antes estava de fita crepe, né? Colocaram uma fita mais bonitinha aqui. Então aqui tem um exemplo de tag, aqui outro, né? PIC-14A-416. Esse daqui dá a impressão que houve uma inversão, né? Esse dá a impressão que a área de atividade é 416 e que a malha é 14 e o sufixo é A, né? Dá a impressão que teve uma inversão aí. Aqui também, né? Olha lá, ó. FT, transmissor de vazão, área de atividade, malha de controle e sufixo. Não sei. Eu não sei onde foi tirada essa foto também. Mas tá bom. Mas, assim, normalmente segue esse padrão, tá, pessoal? Segue esse padrão que está aqui em cima. Mas as empresas costumam fazer uma tabela para identificação, tá? Principalmente em relação à área de atividade. Então, a empresa pode utilizar números 100, 200, 300, o 100 para uma área, 200 para outra, ou 100, 101, 102, ou utilizar a partir do 0, 01, tá? Então, cada empresa acaba utilizando de uma forma isso daí. E agora a simbologia, pessoal, tá? Então, acontece, para a gente identificar os equipamentos, além dessa identificação do tag, tá, que a gente viu, além da identificação do tag do instrumento, a gente faz identificação de como que eles se comunicam, tá? Então, da interligação dos instrumentos. Então, por exemplo, eu tenho um tanque aqui, tá? Se, por exemplo, o equipamento ele lê a informação desse tanque por pressão diferencial, eu vou fazer duas linhas, né?
fazer o chamado linha de impulso. Então, às vezes ele lê por pressão diferencial a altura desse tanque, tá? Então eu vou fazer linha de impulso para identificar como que ele está conectado a esse tanque, tá? Ah, e esse equipamento está enviando informação para um controlador, por exemplo, eu vou identificar como que ele está enviando essa informação, tá? No caso aqui, eu estou identificando a interligação. Essa linha tracejada demonstra interligação, tá? Eu tenho também a determinação do local. O local de instalação vai depender. Acontece, a gente identifica normalmente o equipamento pela bolinha. E aí no meio, se não tem nada, nenhuma marcação como essa, a gente sabe que está no campo. O que é estar no campo? Está no campo é estar no corpo do equipamento, que nem nesse caso, tá? No corpo do equipamento que está sendo medido. Ou se não, por exemplo, se tem uma tubulação, você vai colocar um medidor de vazão aqui na tubulação. Né? Você tem um tubo aqui. Aí você coloca um equipamento para medir vazão. O equipamento tem que ir na linha. Né? Nesse caso, se a gente for identificar ele, a gente identifica como que ele está no campo. Tá? Então, vamos falar assim, que esse seja equipamento real. Né? Esse daqui é o medidor de vazão. Ele é o sensor de vazão. É melhor transmissor, porque normalmente esse cara, ele já está ligado ele é o elemento sensor, mas já tem o transmissor, né? O transmissor normalmente já tem o elemento primeiro, que é a parte de leitura. Então, o transmissor de vazão. Transmissor de vazão. Opa, por que deu zoom, fiote? Então, esse cara é o transmissor de vazão. Aqui é a tubulação, tá? Se fosse pegar um documento, identificar, você ia fazer uma linha, tá? Essa linha normalmente é mais grossa do que a linha de comunicação dos equipamentos, que é mostrado aqui, tá? E aí no meio você ia colocar uma bola, ia colocar aqui FT, tá? Então esse equipamento aqui ia estar identificado pela bola sem corte no meio, para indicar que ele está no campo, que ele está no processo. Se tiver, por exemplo, um traço contínuo, significa que ele está num painel, né? Ele está no painel principal. Se tiver, por exemplo, dentro da bolinha tracejado, significa que ele não é acessível ao operador. Então, normalmente está dentro do painel, tá? Está dentro do painel, o cara não tem acesso, só o pessoal especializado. Ok? E se tiver duas bolas, dois riscos, significa auxiliar, tá? Então, se tem risco, se não tem risco, é o que identifica o local, tá? A filosofia da instrumentação vai depender do formato da bolinha, tá? O que é essa filosofia? A gente quer saber se o equipamento é dedicado a cada malha ou é compartilhado por um conjunto de malhas de processo. Então, por exemplo, se a informação desse transmissor de nível não fosse somente para esse controlador, o sinal dele fosse utilizado por outro equipamento, tá? O sinal dele seria compartilhado. Então, ele ia ser identificado com um retângulo em volta, tá? E aí, além desse sinal para o controlador de nível, a gente ia emitir um sinal dele que seria enviado para outro equipamento, outra malha de controle, tá? Identifica se o sinal do equipamento está utilizando em outras malhas, se está sendo compartilhado, mas também identifica se tem mais de uma função. Então, por exemplo, você pega o Arduino, tá? Se, por exemplo, você configurou o Arduino para ser um controlador de nível, tá? Vamos supor que você configura ele para ser esse LC aqui, ó.
Você configura ele para ser o LC, que é o controlador de nível. Aí na hora de identificar o Arduino, você vai identificar ele somente como LC. Tá? Agora vamos supor que além desse controle de nível, beleza, ele está recebendo um sinal de um transmissor de nível, seu Arduino. Tá? Só que também você coloca o seu Arduino, vamos falar assim, que dá para configurar ele para ele ler informação de um transmissor de vazão também, que eu já coloquei aqui. Né? Então ele vai ler a informação do transmissor de vazão e vai controlar a vazão dessa linha. Tá? Então você vai ter o Arduino fazendo a função do controlador de nível, mas também você vai ter a função dele como controlador de vazão. Então ele está exercendo mais de uma função. Tá? Na hora de fazer a identificação dele, na malha de controle, o que vai acontecer? Quando você desenhar a parte do nível, tá, do tanquinho aqui, na malha de controle, você vai estar ligando lá ao seu equipamento, só que na hora que você vai identificar a bolinha do seu equipamento, ele vai vir com esse quadradinho em volta. E vai escrever LC, que é controlador de nível. Então esse cara aqui é o Arduino. Só que você está identificando que ele tem mais de uma função, né? Dentro dele, tá? Esse equipamento que está sendo, o Arduino que está sendo configurado como controlador, ele tem não somente a função de ser controlador de nível. Aí você tem uma outra parte da malha, você tem aqui o equipamento de vazão. Aí você faz a identificação de como está interligado com o seu, como fala? Com o seu controlador. E aí você vai fazer também esse quadradinho em volta e vai escrever FC, que é controlador de vazão, tá? Então é o mesmo equipamento, é o Arduino, só que ele tem mais de uma função, ele está compartilhando função, tá? Então também faz esse tipo de identificação aqui, ok? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, para identificar a interligação entre equipamentos, tá? Então, como eu disse, você tem lá seu transmissor de nível. Ele pode se comunicar de várias formas, tá? Então, você tem aqui o seu transmissor de nível, você tem o seu LC, tá? Seu controlador. Então, pessoal, essa tabelinha aqui, ela mostra os símbolos utilizados para você identificar a interligação dos equipamentos, tá? Então, o suprimento é o impulso. Tá? Essa linha aqui demonstra normalmente ligação com o equipamento. Então, lá no caso do tanque, né, essa linha que eu desenhei é o suprimento e impulso que está demonstrando que está ligando com o... Como fala? Com o transmissor de nível. Tá? Agora tem uma condição que não que essa linha não tem esse significado. Por exemplo, normalmente quando a gente faz válvula no processo, tá? A gente costuma puxar um risquinho. Esse risquinho aqui, ele não é isso daqui, tá? Não é suprimento ou impulso. É só um risquinho para indicar, para mim fazer o tag dele, né? Então vamos falar que seja uma válvula de nível. Então é LV, tá? Então esse risquinho aqui é como se fosse uma setinha, tá? Não é essa linha de suprimento e impulso, tudo bem? É só para fazer referência à identificação dessa válvula, tá? Você tem sinal pneumático de comunicação, sinal hidráulico, tá? Sinal eletromagnético ou sônico guiado. Então esse símbolo aqui você pode utilizar para, nesse caso,
quando tem um risco no meio, é porque é um sinal guiado. Então, por exemplo, um sinal eletromagnético que tem uma haste para percorrer. Ou se não, ele pode ser utilizado também para sinal de luz. Então, por exemplo, você tem uma fibra ótica, tá? A fibra ótica que vai interligar, por exemplo, switches, tá? Ou vai interligar equipamentos, vamos falar assim que o LTLC está comunicando por fibra ótica, né? Então, fibra ótica é luz. Então, você vai fazer esse risco e aí você vai fazer aquele símbolo em volta, tá? Eu acho que é isso. Deixa eu ver como que tá lá. Errei, né? Não, tá quase certo. Só unir aqui, né? Aí, tá? Então, por ser uma fibra ótica que está ligando os dois equipamentos, seria esse símbolo, tá? Agora, por exemplo, você tem emissão de som, né? Ou sinal Wi-Fi, por exemplo, está fazendo comunicação. Aí, no caso, você faria somente o sinal da ondinha, tá? Se for Wi-Fi, se for sinal de som ou sinal eletromagnético, sem cabo, sem nenhum guia, aí você vai utilizar esse símbolo, tá? Ligação por software. O que é isso, pessoal? Isso daqui é utilizado quando você faz utilização de redes industriais, tá? Então você tem uma rede digital. A rede digital é por fio, tá? Mas não é sinal analógico, é sinal digital. Então, se é sinal digital, normalmente isso aqui representa ligação por cabo, tá? É cabo de energia, mas o sinal que está lá dentro é digital. Então, isso aqui é utilizado para redes Profibus, tá? Que é rede digital de comunicação, Profibus, Fieldbus, tá? Modbus, rede ASI, tá? Tudo que é rede de comunicação, ligação por software, tá? É esse símbolo aí. Caso o sinal seja, por exemplo, sinal binário pneumático, tá? Vai ser utilizado essa simbologia, tá? Sinal não definido. Então pode ser um sinal de relé, por exemplo, tá? A chavinha de um relé que está fechando, pode ser utilizado sinal não definido. Sinal elétrico é o tracejado, vocês veem eu fazendo direto esse tracejado. Então esse sinal elétrico aqui é sinal analógico, tá? É utilizado cabo também de energia, mas é um sinal analógico. Então o sinal analógico pode variar aí, por exemplo, de 4 a 20 mA, que no caso aqui seria corrente, né? Pode ser um sinal de 0 a 10 volts, que no caso seria a tensão elétrica, mas é um sinal analógico, tá? De comunicação. Esse daqui é o símbolo de tubo capilar, tá? Então, por exemplo, você tem um sensor de temperatura que, deixa eu ver, eu acho que eu não vou ter um exemplo para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um sensor de temperatura aqui, ó, ele tem um bulbo e aí ele tem um tubo que liga até a parte lá do indicador. Aqui em cima está um indicadorzinho, com ponteira, tudo. Daí tem o 0, tem 100 graus aqui do outro lado, tá? E aqui é o bulbo e essa parte aqui é o tubo capilar, é chamado tubo capilar, tá? Então, na hora que você for representar, por exemplo, a ligação dele com um tanque, vamos falar assim que está ligado num tanque aqui,
ou numa tubulação, tá? Na hora de representar isso, você vai representar a tubulação, e aí você vai representar aqui, ó, xzinho, indicando que o risco, o X identificando que é um tubo capilar. Essa parte aqui, ó, ela se refere a esse tubo capilar aqui que eu tô fazendo, tá? Do equipamento. Até no exercício tem, ele mostra isso, só que ele mostra a tubulação, ela mostra a tubulação fazendo um desenho aqui, né? Vou mostrar para vocês depois. Ligação mecânica, tá? Caso tenha comunicação mecânica entre os equipamentos. E sinal binário elétrico, né? Ele é parecido com o não definido, só que você vê que aqui ele é tracejado, tá? Mas então é binário elétrico, ou é 0 ou 24 volts, alguma coisa assim, tá? Então, por exemplo, você tem o transmissor de nível e o controlador de nível. Você pode como que eles estão se comunicando? É sinal analógico elétrico? É sinal binário elétrico? Né? Então, conforme a forma que eles estão se comunicando, vai mudar aqui o teu símbolo. Ah, é sinal pneumático. Aquele sinal pneumático com 2 risquinhos, pessoal, é um sinal analógico também pneumático, ou seja, é pressão, tá? Pode ser uma pressão de 3 a 15 psi, tá? Por exemplo. Então, é uma pressão que vai variar aqui dentro. Então, é tubulação de ar, pode ser tubulação de ar que está ligando os dois. Quando não é ar que está aqui dentro, aí você faz a identificação de qual que é o gás que está sendo utilizado para comunicação, tá? Mas normalmente se utiliza ar aqui. A linha de suprimento, pessoal, essa primeira linha aqui, ó, ela também pode trazer identificação de alimentação do seu equipamento, tá? Então aqui, ó, pode ser uma alimentação de ar, ó, daí você pode identificar com a letra S. Hidráulico, pode ser de energia elétrica. Aqui tem vários símbolos que podem ser utilizados para aquele suprimento, tá? Caso for alimentação, alguma coisa assim. Okay? Aqui, se você ler, tem uma explicaçãozinha, tá? E aqui a parte das bolinhas, pessoal. Então, aqui, ó, o formato da bolinha está relacionado com essa parte, formato da bolinha, tá? Então, instrumento discreto é qualquer equipamento, tá? E aí, se ele tem alguma função separada, como eu expliquei, instrumento compartilhado, ó, vai o quadradinho e volta. Computador de processo, o que é isso daqui? Pode ser uma IHM, tá? Pode ser também um computador, em que lá tem um programa, alguma coisa assim que está rodando, tá? Seria identificado como computador de processo. Celular também, às vezes você faz um controle através do seu celular. Seu celular tem uma função de controle. Então você vai identificar com esse símbolo do hexágono, tá? Controlador, e o último, esse cara aqui é controlador programável, tá? Então, por exemplo, é que vocês não viram ainda, né? Não sei se o Otávio passou para vocês. Deixa eu ver. Controlador programável é um controlador que você faz seu programa dentro dele, do jeito que você quiser, tá? Deixa eu digitar aqui CLP. Então esse controlador programável pode ser um CLP, tá? Deixa eu pegar imagens. Então, pensei, deixa eu pegar aqui. Então aqui tem vários exemplos de CLP, né? Tem esse carinha mais simples do clique da VEG, tá?
Tem esse cara aqui que já é um CDP mais porte industrial, para um processo maior, ok? Mas ele é um equipamento que você consegue configurá-lo. Tem aqui, deixa eu ver. Olha só. Então, esse daqui seria um CDP, tá? Um controlador programável. E aí você tem uma rack aqui, ó. Esse daqui, no caso, é o CDP modular. Você tem uma rack, que é essa parte de baixo, que ela e aí ela tem vários conectores aqui. E aí você vai colocando os vários componentes que vai formar seu CDP, tá? E aí o seu CDP pode ter vários tamanhos também. Conforme a necessidade, você vai adicionando novos módulos, tá? Mas ele é programável, ele tem uma CPU, tá? Ele tem uma CPU e você faz a programação de como que você quer que rode seu programa. Então, esse tipo de equipamento vai ser identificado com esse símbolo do quadrado e o losango no meio, tá? Esse símbolo também é aplicado quando você tem um equipamento sendo utilizado em área de risco de explosão, tá? Você acaba fazendo esse símbolo sobre o equipamento indicando que ele tem essa proteção, que ele está sendo colocado numa área que tem risco de explosão, tá? Que ele é próprio ele tem uma segurança intrínseca em relação à área que pode ter esse risco, tá? Então ele é um equipamento preparado para esse tipo de ambiente, ok? E aqui o tracinho que eu já tinha conversado com vocês, né? Conforme o risquinho que tem aqui no meio, vai indicar a localização, ó. Então, por exemplo, né, vamos brincar aqui. Imagina o seguinte, imagina que você tem um painelzinho aqui, né? Imagina que você tem um painelzinho e aí você colocou aqui no painelzinho, deixa eu ver. Você colocou um controladorzinho aqui, tá? Você colocou um controladorzinho aqui. Tem uns botãozinhos e tal. Tem um displayzinho. Beleza. Esse daqui é o seu painel. Tá? Deixa eu fazer a maçanetinha para abrir o painel. Então esse é o seu painel. Tá? Então assim, localização principal normalmente acessível ao operador significa que ele está no painel principal, você tem acesso a ele. Tá? Então ele está na frente do seu painel. Tá? Montado no campo. Significa que ele não está no painel. Tá? Significa que ele está... que esse equipamento está meio solto, vamos falar assim. Né? No caso de um controlador, vamos falar assim, você tem a tubulação, você tem aqui o seu tanquinho, você tem aqui o seu transmissor de nível, tá? Ele pode estar preso, ele pode estar aqui próximo a esse tanque, e aí você coloca ele, por exemplo, você coloca ele numa haste, é claro que na representação do processo de instrumentação não vai aparecer essa haste, mas você prende ele aqui nessa haste e coloca ele aqui do ladinho, tá? O seu equipamento. Então ele está no campo, tá? Ou está ligado a ou se não no caso do transmissor de nível, está ligado aos equipamentos de medição, aos equipamentos que vai fazer a leitura, tá? Só que daí ele, na hora de representar esse mesmo equipamento, como ele não está no painel, tá? Ele está no campo, ele seria representado somente pela bolinha, né? No caso, se fosse um transmissor, um controlador de nível, tá? Localização auxiliar normalmente acessível ao operador, tá? Então, não é o painel principal, tá? Vamos falar assim que não é o painel principal, é um painel secundário,
mas tem acesso ao operador. Então seria 2 risquinhos. E localização auxiliar normalmente não acessível ao operador. Então, no caso, em vez de estar na frente do painel, você teria que abrir esse painel, né? Você tem que abrir ele. E aí lá dentro tem vários trilhos jeans e lá dentro ele está colocado esse controladorzinho, tá? Dentro do painel. Então ele não tem acesso, então está sejado, ok? Aqui essa simbologia, pessoal, é utilizada quando esse daqui é o último item da aula, tá? Essa simbologia aqui ela é utilizada quando você tem que fazer uma identificação a mais no equipamento, porque, por exemplo, não dá para saber muito bem o que o equipamento está fazendo. Então, isso daqui é muito utilizado quando você faz, por exemplo, utilização do Y, tá? Você tem lá o equipamento, beleza, é um conversor de vazão. O que ele está fazendo? Né? Esse conversor de vazão pode ter várias finalidades. Uma delas, por exemplo, ele está extraindo raiz quadrada do sinal que ele está recebendo. Então, você coloca aqui num quadradinho, você faz um quadradinho do lado e coloca o sinal de extração de raiz quadrada. Ah, não, esse conversor de vazão ele está fazendo uma conversão de sinal, tá? Então você vai colocar uma barrinha aqui dentro. Ah, está convertendo pressão para corrente. Então você coloca a letra P e letra I, tá? Então assim, é uma identificação a mais para saber o que esse equipamento está fazendo afinal, tá? Porque esse conversor FY, ele pode ter várias finalidades, tá? Ah, tá fazendo uma soma, né? Então conforme o objetivo do equipamento, tá? Tem várias simbologias aqui para representar o que esse equipamento está fazendo. Tá? E acabamos nossa aula. Tudo bem? Esse é o último item. Ok, Maria Vitória. Acabou a aula, pessoal. Eu só vou explicar aquela lista, tá? E vocês estão dispensados. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, eu acho que não preciso postar novamente, né? O exercício lá no Moodle, né? Só vou postar o local para colocar o exercício mesmo. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, essa daqui vai ser nossa última lista, tá? Você vê aqui, ó, eu coloco assim, identifique a função, o local e o tipo de sinal de comunicação, tá? Você pode fazer uma tabelinha, tá? Aí, o que você faz nessa tabelinha? Você coloca aqui função, a função vai estar relacionada com a letra. Então, por exemplo, você coloca aqui os tags, né? FT, opa, você coloca FT, FY, FIC, por exemplo, que é do primeiro exercício aqui que estou pegando, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, função, tá? Função, você deixa um pedaço grande para você escrever. O que você vai colocar no função? Você vai colocar o que equipamento é. O que é FT? FT é transmissor de vazão. Então você vai escrever transmissor de vazão, tá? Depois local, tá? Qual que é o local? O local vai ser no caso aqui, ó, não tem um risco no centro, não tem tracejado, não tem nada. Ele é um equipamento que está no campo, tá? Então você vai colocar aqui, o local está no campo, ok?
E aí, tipo de sinal de comunicação, tá? Vou colocar aqui, vou escrever em cima aqui da tabela, ó, comunicação, tá? No caso da comunicação desse equipamento, ó, ele está utilizando sinal pneumático, tá? Pneumático. Tem equipamento que vai ter dois tipos de sinal de comunicação, né? Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, ó, o TT, né? O TT ele tem tubo capilar e tem pneumático embaixo, ó. Então você pode colocar na tabela, nessa última parte, você pode colocar tubo capilar barra pneumático, tudo bem? Essa é uma forma de fazer essa identificação. A outra forma é você pode escrever próximas bolinhas também, não tem problema. Tá? Uma forma é utilizando a tabela, outra forma é você colocando aqui. Você puxa as setinhas, né, e faz transmissor de vazão, coloca que ele está no campo. Aí você puxa aqui, coloca sinal pneumático, tá? Também dá para fazer assim, a identificação desses equipamentos, tá? O de baixo é a mesma coisa, tá? Esse daqui é a continuação, é o mesmo exercício de cima, só que aqui eu tenho malha de controle aqui embaixo, tá? É só essa diferença. E esse risquinho aqui não é suprimento ou impulso. Esse sim. Esse daqui é suprimento ou impulso, tá? Mas esse risquinho aqui que tá ligando a válvula com a bolinha, não é, tá? É só para fazer uma identificação que esse tag só tá dizendo isso, que esse tag aqui é dessa válvula, tá? Só isso, não é suprimento ou impulso, aquela linhazinha não. Tudo bem? E esse S que tem aqui no meio, pessoal, significa segurança, tá? Não é um tag. O tag dessa válvula, ele está aqui do lado. Esse símbolo que tem aqui de quadradinho em cima dessa válvula significa uma válvula on-off, ela só abre e fecha. E esse símbolo que tem aqui com meio círculo é uma válvula proporcional, ela vai de 0 a 100%, ela ocupa espaços intermediários, tá? Se a gente pegar o documento de instrumentação, são vários símbolos, tá, pessoal? A gente só está trabalhando com o básico, tudo bem? Não vou ficar batendo em cima de várias simbologias, não. Só o básico tá bom demais. Ok, pessoal? Pessoal, a nota de vocês já passei na terça-feira, tá? Eu não passei hoje porque eu sabia que ia estar meio apertado o horário. Então eu já conversei com vocês na terça, já tinha mostrado como está a situação, tá? Quem tem material para entregar, por favor, até no máximo semana que vem, porque para mim tá fechando a nota aí do bimestre, né? Hoje é a última aula do bimestre. Eu não vou postar novamente a lista de exercícios, porque eu acho que você já tem consciência do que tem que fazer, já passei na última aula. Só vou deixar lá no Moodle um local para vocês inserirem atividade hoje. Eu vou colocar essa aula que eu estou gravando hoje e deixar lá o ambiente pronto para isso. Ok, pessoal? Pessoal, obrigado pela presença e até a próxima.